É Vida e Saúde começando e eu quero que você preste muita atenção nesse programa. Vai ser demais, você já viu que vai ter comida boa por aqui, vai ter papo interessante de informação para você. E você que já sofreu ou que sofre, que já teve uma tontura, vertigem, a famosa labirintite, hoje o programa vai ser muito informativo para você entender como é que funciona esse sistema tão importante para nos ajudar a ter equilíbrio, o que você pode fazer para evitar crises, problemas e também como cuidar bem desse sistema vestibular que você conhece hoje aqui no Vida e Saúde. A gente trouxe aqui uma frase para sua reflexão, para nossa reflexão de Thomas Elliot, que disse o seguinte: só os que arriscaram ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe se pode ir. E essa frase é para todos nós, a gente precisa realmente arriscar um pouquinho mais e tentar sempre um pouquinho mais, não se contentar com o que a gente já alcançou, mas buscar novos horizontes, buscar mudanças e tentar de maneiras diferentes para a gente alcançar um bom objetivo, um nobre objetivo. É Vida e Saúde começando, fica com a gente, aumenta o som da TV, chama o seu querido, sua querida para assistir junto com a gente. E eu queria já começar perguntando para o doutor Márcio, essa história de sistema vestibular, tem gente que nunca nem ouviu falar, doutor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, vou aqui do seu lado, porque a gente vai ter bastante coisa para mostrar hoje. O que é o sistema vestibular, doutor? Na verdade, o sistema vestibular é um desconhecido da maioria, né? A gente brinca que a gente aprende na escola os sentidos do corpo, a visão, a audição, olfato, tato, paladar, mas esquece de outros sentidos. E o sistema vestibular, do qual o labirinto faz parte, é um desses outros sentidos que a gente tem. Uhum. E ele ajuda, porque é tão importante, a gente sente o mundo com esses sentidos, a gente experimenta, são sensoriais, né? E o sistema vestibular ajuda a gente a ter que tipo de percepção? Exatamente. Na verdade, é por isso que as pessoas não conhecem muito sobre o sistema vestibular. Quanto à visão, audição, olfato, são coisas conscientes, que a gente toma consciência sobre esses sentidos, a gente enxerga uma coisa, a gente sente que enxergou. O sistema vestibular é usado geralmente de modo que a gente chama subcortical, ou seja, inconsciente. E a informação do sistema vestibular é a informação sobre a nossa posição e sobre os movimentos que nós estamos fazendo. Com essa informação, antes da gente tomar conhecimento de que a gente fez um movimento, o corpo reage. Por exemplo, quando a gente está num trem, o trem começa a andar, antes que a gente perceba que o trem começou a andar, o corpo já fez uma reação de contrair os músculos para que a gente não caia. Então, o sistema vestibular é um sistema que recebe informações sobre a nossa posição e os movimentos que a gente está fazendo, mas automaticamente gera respostas inconscientes. Como essas respostas são inconscientes, em geral a gente não toma, a gente não percebe que a gente tem esse sistema sensorial, porque ele é usado de forma predominantemente inconsciente. Antes da gente tomar a razão de saber que houve um movimento, o corpo já reagiu e já fez com que a gente não caia. Já está funcionando. Já está funcionando o tempo inteiro. Vamos mostrar aqui para o nosso amigo telespectador como é que funciona, onde está localizado, então, esse sistema vestibular, doutor? Quando a gente fala labirinto, é uma palavra meio enigmática. Mas se a gente fala de ouvido, é uma palavra que todo mundo conhece. Sim. O que as pessoas não sabem é que ouvido interno e labirinto são sinônimos. Então, labirinto nada mais é do que essa parte interna do ouvido. A parte da frente do ouvido interno é a cóclea, que serve para a gente escutar. A parte de trás do ouvido interno, ou seja, a parte de trás do labirinto, é sobre o que a gente está falando, que é o sistema vestibular, o órgão do sistema vestibular, que serve para a gente ter a nossa posição e os movimentos que a gente faz detectados pelo nosso corpo. O senhor mencionou aqui num dos comentários antes de a gente começar a falar que para a gente entender melhor essa previsão dessa mudança, os nossos celulares hoje têm esse esquema de mudança de tela, né? Se a gente está na vertical e muda para horizontal, ele já muda a imagem também. É o exemplo que eu mais uso para explicar o que é o labirinto. Porque os celulares de todos nós, eles têm um labirinto artificial. Foi baseado no nosso labirinto que foi feito esse giroscópio
e o acelerômetro, que são os equipamentos dentro do celular que faz com que eles percebam que houve um movimento. Uma mudança de posição. Uma mudança de posição do celular e faz com que a foto gire. Então, esse labirinto artificial foi usado, né, o nosso labirinto foi usado como inspiração para criar esse labirinto artificial, mas hoje em dia a gente usa esse exemplo, que é muito mais conhecido e difundido no meio, né, geral, para explicar o que é o nosso labirinto, que nada mais é do que esse acelerômetro, esse giroscópio artificial, só que no nosso corpo. Me explica uma coisa, como é que funciona esse labirinto? Como é que ele trabalha, doutor? Qual é o sistema? Existe um esquema do que ele é composto para que ele faça a sua função, né, de nos ajudar a posicionar mesmo em meio ao movimento? Isso é fascinante. Esses órgãos... Não sei se é melhor mostrar lá ou aqui, o que você prefere? Vamos lá, vamos mostrar lá. Verdade. A gente tem um esquema aqui para te ajudar a entender como é que funciona no nosso corpo. Então, aqui a orelha ampliada, a parte de dentro, o buraquinho, termina nisso aqui, que é o tímpano, que é uma membrana. É uma membrana transparente que a gente consegue ver o outro lado, porque ela é fininha. Tá. E aí lá dentro tem os ossinhos e a parte interna, no meio aqui desse osso, que é o osso temporal, a gente tem o labirinto. E o labirinto é dividido, como a gente explicou, essa parte da frente serve para escutar e a parte de trás serve para detectar os movimentos. E isso é feito de osso e aqui dentro tem um líquido. Quando a gente faz um movimento, por exemplo, assim, o líquido desse canal se mexe, por inércia, né? Você faz um movimento, o líquido se mexe. Uhum. E esse movimento faz com que as células lá de dentro se movimentem. E mecanicamente isso gera um impulso elétrico, que é levado pelo nervo vestibular até o nosso sistema nervoso central para informar. Houve um movimento nesse sentido. Então, quando a gente se pendura, por exemplo, como mergulha numa piscina e fica lá plantando bananeira, por exemplo, é isso que acontece. Esse líquido se movimenta e a gente tem a percepção de que realmente as coisas estão de ponta cabeça. Exatamente. Isso é um sistema que detecta a aceleração e não velocidade. Uma aceleração a gente está sempre recebendo, que é a aceleração da gravidade. Então, quando a gente está em pé, a gravidade faz os cílios, né, essas células se mexerem para baixo. Se eu fico de ponta cabeça, a mesma gravidade vai fazer com que os cílios se movam para o lado oposto. Certo. E isso faz com que a gente saiba que está de cabeça para baixo. Se eu faço um movimento assim com a cabeça, um movimento de sim e não, eu faço um movimento de sim e não com a cabeça, eu estou estimulando esse canal aqui lateral. Quem tem tontura não pode ficar fazendo muito esse movimento de sim e não, porque dá problema. É verdade, porque está fazendo um movimento e o problema está no órgão que sente os movimentos. Quando você faz um movimento, o órgão que sente o movimento, se estiver com problema, vai piorar a sensação. E aí, o que é que pode causar problema para o labirinto, doutor? Então, o labirinto é um órgão, né, como o olho, a orelha, o nariz, o estômago, e tem diferentes doenças que podem afetar esse órgão. E o grande X da questão, para a gente ter um tratamento bem sucedido, o que fazer quando tem um problema no labirinto, é o que a gente tem que fazer em tudo na vida. Primeiro tem que descobrir o porquê. E existem várias doenças diferentes do labirinto, e todas essas diferentes doenças causam o mesmo sintoma, que é a vertigem, a tontura, a sensação de que está tudo se mexendo, quando na verdade a gente está parado. A gente trouxe aqui até um brinquedo de equilíbrio para criança. Eu vou tentar simular aqui, doutor. Mas quem tem, e a gente chama de labirintite, mas o doutor vai fazer uma explicação bem legal aqui. Quem tem essas doenças do labirinto sente essa sensação aqui, olha, de tentar, tá parado, tá no chão, mas não consegue sentir firmeza. Parece que está não se movimentando fisicamente, mas que o mundo está girando. Às vezes pensa até que é um problema dos olhos. Exato. E essa plataforma instável, se a gente prestar atenção, ela, né, é como se o chão estivesse balançando. Você tem que manter o equilíbrio aqui, estou tentando. Para a gente manter o equilíbrio com o chão se mexendo, quer dizer, quando a informação nos nossos pés não nos diz que a gente está parado numa superfície de determinada maneira, a gente precisa mais ainda do labirinto para poder ficar equilibrado.
porque é o labirinto que vai sentir que a gente está reto ou inclinado, ou se a plataforma está parada ou se mexendo. Você precisa de um pouquinho de concentração e o labirinto vai fazer o trabalho dele. Exatamente. Isso acontece, na verdade, de forma inconsciente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando a gente está em pé num ônibus, por exemplo, no metrô. Exatamente. Ou uma criança, antes de aprender a andar, ela não consegue ficar em pé. Por quê? Porque esse sistema vestibular, do qual o labirinto é o órgão que faz parte, ele ainda não está amadurecido. Então, a criança ainda não calibrou, ele não sabe ainda que o labirinto, quando é estimulado de uma determinada maneira, significa que ele está em pé ou que ele está se mexendo. À medida que ele vai aprendendo, é um dos mecanismos que vai amadurecendo, que vai permitindo com que uma criança que não anda consiga começar a andar. É ter um sensor da posição e dos movimentos. Doutor Márcio, o senhor falou aqui de... são várias as doenças que podem causar a vertigem. Comumente a gente fala de labirintite, mas nem tudo então que a gente sente vertigem é de fato labirintite. Pode ser uma doença do labirinto. Exato. Se a gente trocar a palavra labirintite por doença do labirinto, tô certa. Geralmente está certo. Tá. Ou melhor ainda, do sistema vestibular, que inclui o labirinto, ou a parte neurológica do sistema. Mas foi uma palavra que se popularizou bastante. Então, quando alguém chega para mim e diz, olha, eu tenho labirintite, ela não está errada, mas ela está usando uma palavra que hoje a gente consegue fazer de forma mais precisa. Então, se ela fala, eu tenho labirintite, eu entendo que eu devo ter doença do labirinto. Tá. Explica pra gente, existe alguma forma que a gente tenha para cuidar bem do nosso sistema vestibular ou para proteger, porque, olha, quem já sentiu uma vertigem de uma doença do labirinto sabe o que eu estou falando. Sabe, eu já convivi, eu já tive vertigem, mas não tive uma crise, né, de labirintite, comumente dita. Sabe do que eu estou falando? As pessoas descrevem como coisas terríveis, uma das piores coisas que elas já sentiram na vida, uma sensação de insegurança e outros sintomas, às vezes, junto com a vertigem. É comum, doutor? Em geral, a vertigem é muito ruim. Muitas vezes a pessoa que sente fala que foi a pior sensação que já teve na vida. E já tentaram até classificar os piores sintomas do ser humano e a vertigem ficou em segundo lugar. Perdeu para a dor intratável. E, assim, o labirinto é um órgão muito pequenininho. E esse órgão, eu brinco que é o fim de linha da circulação. Quando o sangue sai do coração, sai numa artéria bem grande, que vai se ramificando em uma, em duas, em outras. E as artérias que chegam no labirinto são fininhas. Então, muitas vezes a pessoa tem um problema no labirinto porque tem alguma doença. Do sistema circulatório? Do sistema circulatório, as doenças sistêmicas como um todo. Então, pessoas que sofrem de hipertensão, de diabetes, de problemas de colesterol, doenças da tireoide, doenças do corpo, que afetam o corpo inteiro, também podem afetar o labirinto. Então, a maioria das doenças do labirinto tem uma relação com as doenças metabólicas, com as doenças sistêmicas. E, às vezes, é a primeira manifestação, por exemplo, de uma doença sistêmica. Não é raro eu atender uma pessoa com tontura que não tinha nenhuma doença e a gente acaba descobrindo que a pessoa tinha uma diabetes ou uma pré-diabetes. Não sabia. Não sabia, e isso eventualmente era a causa de uma disfunção inicial do labirinto, que pode ser causado por um outro problema ou a doença pode vir do próprio labirinto. Tá. E ao contrário, também pode acontecer? Algum desarranjo aqui do sistema vestibular pode também afetar outros sentidos? A gente já falou aqui da náusea, né? Mas assim, de maneira crônica. São duas coisas importantes. O labirinto, ele é um órgão que ele tem uma função de perceber os movimentos. Mas essa sensação de perceber movimentos tem uma função secundária, que é fazer o equilíbrio, que é fazer a gente enxergar mesmo com a cabeça se movendo. Então, é uma função secundária para funções mais importantes. Então, geralmente, quando a pessoa tem um problema no labirinto, a pessoa não tem uma percepção alterada de movimento. Ninguém diz, eu estou sem conseguir sentir os movimentos. Sim, não é essa faz a sentido. queixa. A pessoa tem uma sensação de movimento alterado, que é a vertigem, e isso desencadeia uma série de sintomas. Náusea, vômito, sensações visuais, visão borrada. A pessoa tem uma sensação de que as coisas estão se movendo, que é uma sensação visual. Muita gente relata dor de cabeça bem forte, enxaqueca. Dor de cabeça por dois motivos. Às vezes é a causa e às vezes é a consequência. Porque a sensação de movimento faz o corpo contrair os músculos, tentando fazer uma postura,
E se isso acontece de modo desnecessário, a pessoa acha que está se mexendo e na verdade está parado, isso pode fazer contrações desnecessárias que vão gerar dor. Entendi. E a segunda coisa é que a pessoa que tem uma alteração no problema vestibular, um problema do labirinto, ele tem uma percepção errada de movimento e de posição, e isso vai afetar o quê? O equilíbrio. Então, um grande medo, um grande cuidado que a gente tem nas pessoas com problemas do labirinto é evitar queda. E a queda, eventualmente, é um problema mais importante até do que o problema em si do labirinto. Pode gerar outros problemas. Idosos. Doutor, nós temos aqui alguns mitos e verdades agora sobre o sistema vestibular que eu gostaria que o senhor ajudasse a gente a esclarecer. São crenças, são falas populares, coisa que você já ouviu aí, e a gente gostaria agora de tirar a dúvida com o especialista. O exercício físico pode prevenir problemas no sistema vestibular, doutor? Excelente. Bom, então eu vou ficar com as duas bolinhas aqui. Vai, isso mesmo. Vamos lá. Mito ou verdade, né? Exercício físico pode prevenir? Bom, o exercício físico é bom para tudo, né? Então, para o labirinto também deve ser verdade. Então, verdade. O exercício físico ajuda a prevenir problemas de equilíbrio, porque fortalece, faz a pessoa ter uma sensação inconsciente melhor da posição do próprio corpo. E o exercício físico melhora o corpo, a saúde como um todo, e assim evita as doenças do labirinto. Que você acabou de explicar. Boa, então é verdade. Exercício físico, verdade. Quero saber agora se a doenças do sistema vestibular pode evoluir para uma doença crônica. Pode. Uma pessoa com problema no labirinto pode ter uma coisa que tenha cura, fica curado, acabou. Teve um problema no passado. Mas, eventualmente, se a pessoa não procura um tratamento, ela pode ter um problema que se cronifica até mesmo por questões, eventualmente, psicológicas. Entendi. Então, é verdade. É verdade. Doutora, quero saber o seguinte, a labirintite, comumente dita, né, sempre tem relação com a audição? Duas coisas. Labirintite significa infecção no labirinto. Se o labirinto está infectado, ele está bem doente e geralmente a pessoa tem sintomas sim de surdez, zumbido, além da tontura. Tá. Mas geralmente quem fala que tem labirintite tem alguma outra doença do labirinto, que a gente vai já falar, mas então é verdade. Então vamos lá. Labirintite verdadeira sempre tem relação com a audição, mas o que as pessoas chamam de labirintite... Verdade, então às vezes, nem sempre é labirintite verdadeira e pode não ter relação com a audição. Tontura, quando se levanta, é um indício de... Vamos mudar aqui, tá? Porque agora a gente aprendeu. De problemas no sistema vestibular? Exato. Também, vamos lá, tontura quando levanta, geralmente não. Geralmente é problema circulatório, a pressão cai quando levanta de uma vez. Faz sentido. Então, mito. Geralmente é mito. Mas, realmente, como a tontura geralmente é um problema de sensação de movimento e o labirinto é o órgão de movimentos, pode ser verdade. Então Olha tá bom. Como não é tão simples. Aí, mais penúltima, a alimentação interfere, doutor? Bastante, tá? Essa não precisa nem... eu mesmo pode vou colocar pôr. aqui, verdade. A alimentação pode interferir na doença, tanto porque pode afetar o sistema vestibular. Quem toma muito café, por exemplo, a cafeína é um estimulante, a pessoa pode piorar bastante dos sintomas. E também uma alimentação pode causar problemas no corpo, doenças sistêmicas, diabetes. Que vão afetar, como o senhor disse, né? Por último aqui, gente, a doenças do sistema vestibular tem cura? Não tem cura, quer dizer? Labirintite não tem cura. Doença do labirinto, isso é um mito que precisa ser difundido. Tem cura em uma grande quantidade de doenças diferentes e todas as doenças do labirinto, mesmo as que não têm cura, têm tratamento. Que bacana, que notícia boa aqui que a gente encerra a nossa fala aqui, porque realmente sofrer atrapalha muito a nossa vida. No trabalho, em casa, os relacionamentos. Então, se tem tratamento, tem que correr atrás do especialista. Quem é que pode ajudar, doutor? É o otorrino, é o oftalmologista, porque muita gente confunde, né, os sintomas, as sensações. Na verdade, é muito comum que a pessoa que tem tontura procura primeiro o generalista, porque é um problema muito frequente. Tá. Tontura é o segundo sintoma mais comum do ser humano. Então, desde
pessoas em casa que podem ajudar as pessoas a não caírem, passando pelos médicos generalistas que podem fazer diagnósticos de doenças que causam o problema, até o especialista, que costuma ser o médico otorrino ou o neurologista, ou essa subárea específica disso, que é a otoneurologia, certo. vão fazer o diagnóstico de qual é a causa do problema, ao invés de chamar genericamente de labirintite, como se tudo fosse uma coisa só, e aí sabendo o que é, a gente consegue um tratamento geralmente mais eficaz. Muito bom, gostei muito da sua explicação aqui, da nossa conversa, doutor. Eu acho que você aí de casa também pôde abrir um pouquinho os horizontes no aprendizado de hoje. Obrigada, doutor Márcio. Imagina, um prazer. A gente faz um intervalo agora e na volta tem claramente com o Dr. César Vasconcelos falando sobre a obsessão com a aparência externa. E a receita de hoje, ó, você não pode perder esse pastelzinho recheado com chocolate vegano com a chefe Cris Carvalho. Não sai daí não, a gente já volta.